Hoje nós entramos no capítulo 14 da confissão. A confissão, sempre bom lembrar, é uma ferramenta para que nós possamos entender melhor a palavra. Ela não é inspirada. O que é inspirada é a palavra de Deus. Mas todas as vezes que alguém, por exemplo, se propõe a pregar a palavra, o que eu estou dizendo, a não ser quando anuncio a palavra, não é inspirado também. Então nós devemos examinar a confissão à luz da Escritura e cremos que ela nos ajuda a compreender. Assim como hoje nós somos edificados ouvindo um irmão na pregação, nós também podemos ser edificados por meio daqueles irmãos que elaboraram este texto, todo ele fundamentado na Escritura e todo ele com o objetivo único de glorificar a Deus. Nós vamos ver sobre a perseverança dos santos, que é uma das doutrinas da graça. Um dos pontos que nós enfatizamos e cremos ser centrais dentro da doutrina da salvação, chamada soteriologia. E eu coloquei esse tema, esse título, porque eu gosto desta verdade. Uma vez salvo, para sempre salvo. Há alguns, inclusive, dentre os irmãos que se identificam com a compreensão reformada, que às vezes tem uma certa resistência em fazer essa afirmação, não porque não creiam, mas porque alguns podem usar disso para viver fora da palavra. O fato é que se eu e você cremos hoje, isso é a mais pura verdade. São inúmeros textos bíblicos que nos dão esta garantia, esta segurança. E na imagem aí eu tentei retratar um pouco que aquele que está andando é o cristão, ele está perseverando por causa da cruz, e quem o capacita a perseverar aí é Deus, a mão de Deus, simbolicamente falando ali na imagem, que nos capacita a perseverar. Nós não somos salvos porque perseveramos. Nós perseveramos porque um dia Deus nos salvou. Não é a minha perseverança que vai fazer com que eu seja salvo. Mas não é a mesma coisa, não é. Se fosse eu sou salvo porque eu persevero, então eu teria participação. Não. Porque eu fui salvo pela graça, essa graça me capacita a perseverar, a crer, a continuar crendo na verdade do Evangelho até o fim da vida. E essa é uma verdade fundamental que, corretamente compreendida, nos dá descanso. Mas, na falta de compreensão, isso é comum, há normalmente dois opostos, quando pessoas que questionam esta verdade de que se você foi salvo de verdade, regenerado, nunca mais isso vai deixar de ser assim. Há dois opostos que se colocam de maneira contrária a esta verdade. E são normalmente aqueles dois grupos mais famosos, os libertinos e os legalistas. Ambos são do inferno. Duas propostas do diabo, legalismo e libertinagem. Mas que estão no meio da igreja, não são igreja. Na igreja de Cristo não há joio. A igreja de Cristo é composta por cristãos, não tem por trigo, não tem joio no meio da igreja. Agora, onde a igreja se reúne, aí, porque há várias pessoas ali, nem todos são igreja, aí, tristemente, na maior parte dos casos, assim. O fato é que estas duas mentiras dos libertinos e dos legalistas se opõem a isso.
Os libertinos, eles vão dizer, eu fui salvo pela graça, então, já que eu não fiz nada para ser salvo, porque é pela graça, isso é verdade ou não? Sim. Se é pela graça, você não faz nada. Se é de graça, o que você faz para merecer alguma coisa de graça, se é de graça? Nada. Se você fizer qualquer coisa para ganhar, não é mais de graça. Então, é pela graça. E aí esses, então, eles entendem um conceito, eles não creem. Porque se eles crerem, eles jamais vão pensar assim, eu estou na graça. Então, se é pela graça, se não tem que fazer nada, se eu não fiz nada, então, por que tem eu continuar vivendo da mesma forma? A palavra de Deus é clara em dizer que isso é uma mentira. Na carta central, no texto central da Bíblia, Romanos, Paulo vai dizer, como é que a gente vai viver para o pecado, nós que morremos para ele? De jeito nenhum. Isso está totalmente fora de cogitação. Quem está defendendo isso é um libertino, um falso cristão. E aí então os legalistas, que é o oposto, fariseus, hipócritas, eles vão dizer então que para continuar sendo salvo depende de quem? Depende de mim. A manutenção da minha salvação, eu fui salvo pela graça. Sim, eu creio, justificado pela fé. Eu creio nos 5 solas, mas aí para manter essa salvação sou eu. Os dois são extremos, são mentirosos e são do inferno. Eu não esqueço, eu já tratei isso alguma vez com tristeza, mas é importante lembrar sempre, porque é só pela graça. Quando eu era jovem, eu cresci no catolicismo, mais ou menos 17, 18 anos, eu comecei a participar da igreja neopentecostal, e aí então eu fiz um propósito de que se eu me batizasse, eu nunca mais cometeria aquele pecado que como jovem eu estava várias vezes lutando contra e sendo vencido. E então eu fui batizado nas águas. E aí eu entendi, eu prometi que nunca mais eu ia cometer aquele pecado. E passados algumas semanas, lá estou eu de novo. Naquele dia eu na casa, perto da casa dos meus pais, e tinha lá um lugar que cedia para a reunião dessa denominação, e a gente tinha chave, eu fui lá, abri a porta, entrei, não tinha ninguém, era uma casinha de madeira e tal, eu deitado no chão, chorando, pedindo perdão, Senhor, não deixa, eu fiquei com medo de perder a salvação, porque eu tinha cometido aquele pecado. Por isso que esse tipo de ensino vem das trevas. Porque eu posso fazer, se você crê nisso, eu posso fazer com que você se desespere. Eu posso. Se eu sentar com você e conversar e começar a questionar, eu posso fazer com que você mesmo crendo em Cristo, se desespere pela sua vida. Porque nós somos falhos, ainda que salvos. Nós cometemos pecados. E quem então estabelece quais pecados? Quantas vezes aquele pecado vai estabelecer que eu perdi a salvação? Quem pode dizer isso? É por isso que dentre aqueles que creem não existe um consenso. Dependendo do lugar, há pecados que cometidos já era. Você já está condenado. E se algo que me deixa irado é essa postura insuportável de legalismo, farisaísmo, mentira, hipocrisia. Eu me lembro de uma irmã que era uma denominação também pentecostal. Eu não estou dizendo que todos pensam assim, boa parte pensa assim. Faz parte da teologia pentecostal, você perde a salvação. Que o dia que ela ouviu da soberania e da graça de Deus, ela descansou. E ela disse assim, eu ia dormir toda noite com medo de não dar, de eu orar e pedir perdão dos meus pecados, porque eu poderia perder a salvação.
E pela graça ela entendeu que não se perde. Dependendo da religião evangélica, qualquer pecado é motivo para perder a salvação. E entenda, escreva isso. Toda religião que defende isso, aquele que defende, comete os pecados que ele diz que levam à perdição, ele comete aqueles pecados. Ele é hipócrita em dizer que não, mas ele comete. Os mais santos, só condenam os pecados mais graves, como, por exemplo, o adultério e o homicídio. Esses são os mais graves, porque eu não cometo isso. O problema é o que a gente faz com Davi. Davi, o rei. Homem perfeito, né? Perfeito. Um adúltero. Um assassino. Um estrategista em assassinar alguém. E a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele não passou a ser um homem segundo o coração de Deus depois que ele se arrependeu de ter feito isso. Ele já era. O que a gente faz com isso? Mas aí é difícil, hein? Como eu estava conversando com a minha irmã, sempre coloca Davi na história. Pois é. Sempre põe, pois é, porque você e eu precisamos saber dessa história. Ou você acha que é diferente? Davi cometeu esses dois pecados, mas vamos ver Jesus então, E eu nunca adulterei, nunca matei. Vamos ver Jesus, Mateus, capítulo 5, versos 20 a 22 e 27 a 28. Ele diz: pois eu lhes digo que, se a justiça de vocês não for muito superior aos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que foi dito aos antepassados, Deus está se referindo à lei dele, não matarás, não assassinarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas Jesus agora vai aliviar, Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. O que ele está fazendo? A ira contra alguém, ele está colocando no mesmo nível de matar alguém. Bom, aí eu e vocês começamos a pensar um pouco. Também qualquer que disser a seu irmão, racá, ou seu louco, ou seu tolo, será levado ao tribunal. É Jesus que está dizendo isso. Deus. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Versículo 27 e 28, falou do assassinato. Então, a ira e a maledicência, ou você se irar contra alguém, não importa a situação, você está no mesmo nível de um assassino. Pense na sua vida se aconteceu alguma vez, só uma vez só. Pois é, você é um assassino. Eu e vocês somos. Vocês ouviram que foi dito, não adulterarás. Mandamento. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. E isso serve para um homem e uma mulher, vice-versa. Portanto, alguém aqui está fora de ser um assassino e um adúltero? E esses pecados são para condenação. Se você creu em Cristo, cometeu, já era. O Senhor está fazendo aqui, Ele está elevando o nível da exigência da lei. E aí ele começa a falar daqueles que são hipócritas. Eu nunca adulterei, mas ele diz assim, o negócio é assim, se a justiça sua não exceder dos fariseus hipócritas, não vale nada. Então você que bate no peito e diz, eu nunca cometi adultério. Se a sua justiça é farisaica, se ela não exceder deles, você está condenado. Então vamos medir a minha justiça, Jesus está dizendo. Se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você é um adúltero. Aí ele já não bate mais no peito dizendo que não. Os fariseus, mestres da lei, em sua justiça própria, até não faziam sim, eles mataram profetas. Mas exteriormente, ninguém conseguia ver, exteriormente era só fachada. Mas Jesus está dizendo, eu vejo lá dentro, eu vejo o coração, eu vejo, e aí acabou para mim e para vocês.
Acabou para mim, para vocês e para qualquer homem e mulher que já tenha vivido nesse mundo. Jesus diz que o desejar no coração, mesmo que ninguém veja, é tão pecado quanto. Eu posso até não ter adulterado fisicamente, mas se eu, sem misericórdia, condenar um arrependido que tenha feito isso, eu vou ser condenado por Deus, porque eu adulterei, não fisicamente. Você consegue entender isso? Maravilhoso Jesus fazer. Jesus era sensacional em arrebentar com o legalista, fariseu e hipócrita. Por isso que eles ficaram tão bravinhos. Os outros não veem o meu coração. Os outros veem se eu cometer um adultério, todo mundo ficar sabendo. Os outros não veem o meu coração se eu cometer um adultério. Mas o justo juiz, que é quem interessa, vê. E aí? Se os meus pecados podem me levar a perder a salvação, eu posso saber, e você também, saiba com absoluta certeza, você vai perdê-la. A proposta de perder a salvação é assim, depende dos pecados que você cometer. Bom, se pecados fazem com que eu perca a salvação, então pode escrever, eu e vocês, vamos perdê-la. Mas não é isso que a Bíblia diz. Graças ao Senhor. Nós não cremos nisso, e por isso que às vezes eu fico um pouco indignado, só um pouquinho indignado com esse tipo de ensino. O que diz a confissão, e depois nós vamos trazer os textos, eu fiquei só no primeiro parágrafo, porque há vários outros textos. O que diz lá o texto? Os que Deus aceitou no amado, o amado é Cristo, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados pelo seu Espírito e receberam a fé preciosa, tudo aqui é Deus fazendo, você não vê nada de nós, que é dos seus eleitos, aqueles que Deus elegeu antes da fundação do mundo. Esses não podem decair totalmente, nem definitivamente do estado da graça, não podem perder a salvação. Não pode cair da graça definitivamente. Antes hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, a palavra de Deus diz. O que Ele dá, Ele não pede de volta, Ele não toma de volta. Deus não faz isso. E Ele continuamente gera e nutre neles, nos crentes, a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade, à vida eterna. Irmãos, o Senhor nos deu uma mente, ela é para a gente pensar. E nós devemos usar, então. Não com base nas nossas opiniões, não com base nessa doutrina, não com base na confissão, mas no que a Bíblia diz, no que a palavra de Deus diz. Ela é a única base que nós temos. Ela é a luz, não é? A tua palavra. É luz para o meu caminho. Para eu saber onde eu vou, preciso da palavra. Em quê? Em tudo. E nesse ensino também. Perde ou não perde? Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Eu vou só começar hoje. Antes do homem escolher livremente pecar contra Deus, aquele homem, aquela mulher, criados por Deus, Adão e Eva, não tinham pecado, nenhum pecado. Eles então poderiam obedecer a Deus livremente. Eles livremente e tristemente escolheram fazer o oposto. Eles desobedeceram a Deus. Depois deles, de Adão e Eva, e dos seus filhos, até chegar a gente, isso não existe mais a possibilidade. Ninguém mais tem a possibilidade de obedecer a Deus, ninguém mais vai buscar a Deus, vai nascer desejando Deus. Por quê? Porque a humanidade agora nasce morta. Nós nascemos mortos. Mas espera aí,
mortos, como é que nós estamos mortos, nós estamos falando? Não, morto espiritualmente. A relação com Deus é espiritual. Ela se manifesta nas nossas emoções, nos nossos corpos, mas é uma relação espiritual. Então, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, todos nós, mortos espiritualmente. Por que estou falando que Deus nos deu uma mente? Porque se Deus está usando a expressão morto para nós, Ele quer dizer algo absolutamente claro, que o morto é morto. Morto não faz, morto não responde. Vai lá no cemitério. Faça de tudo para que um morto responda de qualquer força. Ele é morto, ele não vai ver. A raça humana nasce morta em pecado. Mas o que isso tem a ver com perseverança dos santos? Tem tudo a ver. Porque se nasce morto e a salvação é dada por Deus, é Deus que faz por sua graça e que nos dá uma vida, como é que agora eu que estava morto, então recebendo a vida, posso perder a vida que eu não fiz nada para ganhar? Tudo tem a ver com o processo da salvação. Irmãos, Cristo não veio dar uma chance para mortos. Está aqui, chega no cemitério, aqui, R$1 milhão. Quem quiser vem pegar, para os mortos. Quantos vão buscar lá 1 milhão? 2, então 10, $1 milhão. Quantos vão buscar? Quantos dos mortos? Nenhum. Está aqui o Evangelho. Venham buscar. Quantos mortos vão buscar? Nenhum. Mortos não escolhem, mortos não aceitam, mortos não creem, mortos não geram fé, mortos não ouvem, mortos não se arrependem, mortos estão mortos. E esse era o nosso estado antes de crermos no Evangelho. Até que um dia, Deus fez uma intervenção. Ele não veio me dar uma oportunidade, Ele veio para salvar. Por isso que Ele amou, Ele elegeu, Ele chamou, Ele gerou fé, Ele deu vida, Ele fez nascer do alto, Ele regenerou, Ele concedeu arrependimento, Ele justificou, Ele fez tudo. Por que você se arrepende hoje dos seus pecados? Porque Deus deu vida para que você fizesse isso. Eu e você. Senão, você não se arrependeria. Você tinha remorso. Você ia se sentir culpado quando você foi pego no flagra. Mas arrependimento diante de Deus você não quer ter. Arrependimento é dom de Deus. Todas essas expressões, gerar a fé, dar vida, fazer nascer de novo, amar, eleger, tudo isso é ação de Deus. Nós não participamos. O homem não participa. Então, se é Deus que faz tudo para salvar o homem, sem nenhuma participação dele, como o homem pode perder algo que ele não tem, que não é dele? Ele não pode. Mas isso é tudo conjectura. João, vamos ver Jesus de novo. Jesus. Não tem diferença do que Jesus diz do que Paulo escreve. Porque um é Jesus falando, Deus Filho. O outro é Paulo escrevendo pela ação do Espírito Santo. Deus e Espírito Santo, eles são 3, 1. Não tem diferença nenhuma, então é a mesma coisa. Mas é que tem gente que quer fazer uma distinção. Então vamos pegar Jesus. João capítulo 10, versos 27 a 29. Só esse texto aqui já serviria para nós tratarmos da perseverança, não precisava de mais nenhum, mas existem vários outros. João capítulo 10, versos 27 a 29. Irmãos, o texto fala. Até agora só tem conjectura aí, né? Só. Então vamos para a Bíblia. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Coloquei aí uns quadradinhos, vermelho, negrito, sombra, quadradinho, talvez para destacar. Dá a vida eterna, elas jamais é nunca, perecerão. Ninguém, sobra alguém? Não, né? Ninguém, não sobra ninguém.
ou não sobra alguém, ou não sobra ninguém. As poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. O que esse texto está dizendo? Jesus, Deus Filho, está dizendo isso. Ele está falando, portanto, Deus, das suas ovelhas. Quem são as ovelhas? São os cristãos. Ovelha é uma forma de chamar aqueles que creram no Evangelho. São aqueles que creram em Cristo. São aqueles que de verdade creram no Evangelho. E aí, você e eu precisamos saber se nós somos ovelhas. Você creu no Evangelho? Houve um momento na sua vida que você viu que era um pecador e que era muito pecador, de acordo com a Escritura. E que, como pecador, você não pode agradar a Deus porque Deus é santo, Ele é separado do pecado. Não tem nada de pecado. E como Deus é santo, Ele exige perfeição. E aí, para mim e para você, não tem condição. E por causa disso, porque Deus Ele é santo, Ele é justo também, Ele vai condenar todo pecador. E você ouviu sobre isso, que você é um pecador, você viu na sua vida vários pecados, você viu que Deus é santo, você viu que Deus é justo, que vai condenar pecadores. E aí você viu, e agora? Você não viu isso agora, esse agora já é Deus tratando. Mas aí você ouviu de Jesus, que Jesus, sendo Deus, o Filho de Deus, se encarnou, se fez homem, e Ele, diferentemente de mim, de você, que cometemos muitos pecados, Ele nunca cometeu, Ele cumpriu a determinação e exigência de Deus. Ele é perfeito, Deus exige perfeição, então Ele vem e cumpre. E aí Ele morre na cruz. Por quê? Por pecadores, como eu e você. E aí você então crê que quando Jesus morreu, Ele morreu por você. Para quê? Porque a justiça dele fosse dada para você. Então você e eu não sendo justos, recebemos a justiça de Cristo e nós cremos. Então agora Deus não olha mais para nós por causa dos nossos inúmeros pecados. Ele olha para a justiça do Filho dele. Isso é salvação, isso é evangelho, isso é graça. Absolutamente graça. Você crê nisso. Você recebeu. E sabe qual a reação? Você se arrependeu dos seus pecados. Você se arrepende dos seus pecados quando você os comete. Você não quer mais pecar, você tem ódio do pecado. Você creu no Evangelho. Então, se você creu no Evangelho, você é uma ovelha. Nós somos ovelhas do bom pastor. Eu sou o bom pastor. Eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Por isso, então, Ele, isso é maravilhoso, Ele as conhece. Não é que Ele sabe a respeito, saber Ele sabe de todos. Conhecer, o verbo conhecer é relacionamento. Ele conhece relacionalmente as suas ovelhas. Já viram um vídeo na internet que é fantástico, de um pastor de ovelhas, eu não me lembro em um país, e ele tem lá várias ovelhas, e ele começa a chamar as ovelhas, e elas vêm, pelo nome, elas vão, está lá longe, e as ovelhinhas vêm tudo lá. Elas conhecem. Se for outro cara, elas não vão, mas elas conhecem. E Jesus está dizendo, eu conheço as minhas ovelhas. Isso é relacionamento. Jesus está dizendo que é Ele quem dá a vida. E Ele dá que tipo de vida? Eu dou a minha vida, mas se vocês não manterem, se vocês não darem, eu tiro, hein? Não, eu dou a vida, está lá, dá para entender ali, eterna. Se é eterna, tem fim. Se é eterna, acaba. Se eu posso anular algo que não posso. Então eu dou a vida eterna. Pronto, já aqui já basta. Não podia parar por aqui. Mas aqui tem outras verdades. Essa vida, então, ela é dada, não conquistada. Ela é de graça, não por obras. Por isso, não se mantém. A manutenção da vida eterna é e continua sendo pela graça. Se a vida é dada, então é óbvio que quem a recebe, o quê? Não possuía. Sim ou não? Se ela foi dada, você não tinha. Ela é dada
por Deus Pai e Deus Filho. Não tem fim. E aí ele enfatiza, como se não bastasse disso, e é o seguinte: eu dei, ninguém tira de mim. A gente pode tirar dentre nós aqui coisas, mas da mão de Deus, alguém pode tirar? Será que está claro, irmãos? Ninguém jamais vai tirar da minha mão. O que ele quer dizer isso? Ninguém vai mais, minhas ovelhas vão ser condenadas. Por quê? Porque ninguém pode arrancar da mão do meu Pai. Não pode. Então como é que se perde? Não se perde. É impossível. É a Bíblia que está dizendo isso, é a palavra de Deus que está dizendo isso. Filipenses, um texto que a gente sempre cita, capítulo 1, verso 6. Nós estamos vendo o que a palavra diz. Há vários outros, e se o Senhor permitir, nós vamos ver nos demais estudos. Filipenses, capítulo 1, verso 6. Aqui é o Espírito Santo falando por meio do apóstolo Paulo. Está falando para as ovelhas lá de Filipos. Vamos trazer as ovelhas da comunidade. Se você só é ovelha, você crê no Evangelho, não é porque você está aqui, não. Nem você é membro. Entenda isso, não. Se você crê em Cristo, você é uma ovelha, mesmo não sendo membro da comunidade, você é um membro do corpo de Cristo. E Paulo, então, está falando lá para os irmãos de Filipos. Ele está dizendo assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês aí, os cristãos de Filipos, ele que começou, ele vai completá-la. Completar o quê? Terminar. Até o dia de Cristo Jesus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que aquele, quem é aquele? Quem dá a vida eterna? O Senhor. Quem começa algo? Ele, porque morto não começa nada, mas ele começou. E aí, Paulo está dizendo exatamente a mesma coisa que Jesus, só que em outras palavras, que se ele começou, você pode ter certeza de uma coisa, ele termina. Quem persevera, irmãos? Ele começou, você completa, hein? É isso que ele está dizendo? Não. Ele começou, ele vai terminar. Apesar de nós, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas derrotas, ele vai continuar. Ele começou a boa obra é a regeneração, a justificação, o novo nascimento, a conversão. Assim como Jesus disse que ninguém pode tirar da mão dele do Pai, Paulo está dizendo que ele vai completar. Irmãos, é a mesma coisa ou não? Estou falando grego? O texto é no grego, não estou falando grego, português. Está claro, irmãos? Aí alguns vão, mas e os apóstatas? Apóstatas, ou apostasia, é o abandono da fé. Eles não abandonaram a fé? Eles não eram crentes e deixaram ou perderam a salvação? Eu e vocês conhecemos pessoas assim. Pastores famosos que apostataram da fé. É claro que alguns desses que estão vivos, até agora, eles estando vivos, é possível que por mais que eles tenham pecado e abandonado muitos dos fundamentos que eles um dia professaram, se eles se arrependerem, eles recebem o perdão ou não? Sim ou não? Sim. Agora, aqueles que vivem, eles abandonaram os fundamentos, vivem na prática do pecado, defendendo o pecado, e os seus seguidores, que um dia professaram a Cristo, eles estão vivendo na prática do pecado, como os libertinos, por exemplo. Esses aí, o que aconteceu com eles? Eles eram cristãos e um dia perderam a salvação, abandonaram? É isso? Para esses que defendem, sim, eles eram um dia, mas um dia perderam. Mas o que a palavra diz? 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19. Com os textos que nós já vimos, já dá para dizer algo que
cristão não perde a salvação. Qual é o raciocínio em relação a esses que um dia, e eu conheço pessoas que caminhavam, que criam, que professavam, e que simplesmente abandonaram. De pessoas que, inclusive, me ensinaram, abandonaram a fé. Eu conheço pessoas na família que viveram, cresceram e abandonaram. Elas eram cristãs, se elas abandonaram, eu estou dizendo abandonar, essas pessoas estão vivas, então pode ser que elas se arrependam, eu espero que sim, e oro por isso. Mas se elas continuarem assim, o que vai mostrar? Apesar de exteriormente, de falarem as mesmas coisas, elas nunca creram. Nunca creram. Olha, 1 João 2, 18 a 19. Aqui é o apóstolo João. Não é o apóstolo João, não. É o Espírito Santo de Deus falando por meio de João. Aliás, Jesus escolheu homens perfeitos. Né? Os homens que ele escolheu eram... Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Faz tempo isso, hein? Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Precisa de explicação esse texto? Não precisa, mas eu vou explicar. Como Paulo, João está escrevendo para cristãos. Jesus falou para os seus discípulos, Paulo está falando para os irmãos de Filipos e João está escrevendo provavelmente para os irmãos de Éfeso. E aí, então, ele está fazendo um alerta. Irmãos, olha, essa é a última hora. A última hora quando começou? Desde a primeira vinda até a segunda. É uma hora longa. Desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus, já desde aquela época já tinha anticristos. Ele está falando, um dia vem o anticristo, aquele que todo mundo tem medo. O Leandro Lima usa uma expressão teologicamente muito profunda. O grandão. O anticristo grandão. Vem o anticristo. E é interessante que João pressupõe que todos da igreja já sabiam. Jesus falou do anticristo, Paulo falou do anticristo, e ele fala assim, irmão, vocês sabem que vem o anticristo. Mas já tem bastante anticristos aí. Legalistas são anticristos, sabia? Judaizantes são anticristos. Mas eles falam de Jesus. Eles saíram do meio. Mas a partir de um momento que alguém coloca qualquer coisa, tira a suficiência de Cristo, acrescenta qualquer coisa, esse é o anticristo. É espírito do anticristo. Religiões evangélicas, muitas delas estão a favor do anticristo. Quer saber? Pergunta lá se a salvação é pela graça. Mas desde o início, então, tem anticristos. O propósito nosso não é ver anticristo, né? O que nos interessa é qual a característica do texto que define anticristos. Os anticristos vão vir do budismo, ou o anticristo vai vir do budismo, do hinduísmo. Não. Os anticristos que haviam na época de João, de Paulo e de Jesus, saíram do meio deles. O anticristo vai sair desse meio. João está dizendo, eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Não estou falando de denominação. Tem denominação que caminha em Jesus, seguindo a palavra de Deus. Jesus, um dia ela desvia. Isso pode continuar a acontecer com a comunidade cristã de Londrina. João está falando de cristãos autênticos, a igreja autêntica. Eles saíram do nosso meio. E aí ele diz, mas eles nunca foram. Nunca foram. Porque eles saíram. Eles abandonaram a verdade do Evangelho, os princípios do Evangelho. O fato deles terem saído mostra que nenhum deles era de verdade dos nossos. Quer um grande exemplo? Judas Iscariotes.
Irmãos, eu sempre quando eu lembro disso, me impressiona. Os apóstolos só foram saber quem Judas Iscariotes era no fim. Andaram 3 anos com aquele homem. Ele perdeu a salvação no processo. Não, ele era filho da perdição, desde o início. Eles não sabiam. E aquele homem era um apóstata, foi um apóstata. Mas o apóstata não é que ele abandonou a genuína fé, ele abandonou tudo aquilo que ele professava, mas na realidade não era verdadeiro. Então a apostasia não é perder a salvação. Apóstatas são pessoas que se dizem cristãs, que vivem, que fazem muita coisa como cristão, até faz mais até. Mas um dia, de repente, ela abandona. Ela começa a negar fundamentos, ela começa a viver na prática do pecado, ela começa a colocar legal, e ela abandona os fundamentos. Esses são apóstatas. Mas nunca creram, apesar de exteriormente parecer que creram. Jesus vai dizer para esses, Mateus 7, ele vai dizer, um dia eu conheci vocês, mas vocês... Não, eu nunca conheci vocês que fazem isso em meu nome. Me chamam de Senhor. Eu conheci depois... Não, eu nunca conheci. Lembra do conhecer? As minhas ovelhas eu conheço. Eu nunca tive relacionamento com vocês, Jesus está falando. Não é que ele não sabia dos falsos apóstolos ou dos falsos profetas. Ele não teve relacionamento. E aí, para nós encerrarmos na confissão. Bom, mas do jeito que está dizendo aí, então, um cristão vai viver sempre uma vida triunfante, nunca vai ter derrota, e ele que, não é porque se é Deus que persevera, isso significa então que nós vamos viver uma vida de perfeição, ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra os cristãos, contra nós que cremos, e elas acontecem sim ou não, de tudo quanto é forma, das mais diversas formas. Elas vêm debaixo do governo soberano de Deus para nos testar. E o que acontece? A gente sempre vence, irmãos? Não. Ainda que elas aconteçam e que se levantem, mesmo assim, ele diz, jamais poderão desarraigar os cristãos da pedra fundamental em que estão firmados, pedra angular, que é Cristo pela fé. Não obstante, a visão perceptível da luz e do amor de Deus pode para eles cobrir-se de nuvens e ficar obscurecida por algum tempo, por causa da incredulidade e das tentações de Satanás. Irmãos, isso às vezes acontece conosco. Nós desanimamos, às vezes numa derrota, nós quase que perdemos a esperança, nós nos entristecemos, várias derrotas, então, Senhor, será que eu creio? Isso acontece com todo cristão na história. Mas o que mostra que aqueles que creem perseveram? Senhor, tem misericórdia e recebe o perdão e continua, esquece das coisas que para trás ficam e caminha, apesar de nós. Por quê? Porque a salvação não depende de nós, não depende do meu desempenho. E quando alguém diz que se perde, ele está dizendo, mantenha a sua salvação, porque ela depende do seu desempenho. Mesmo assim, apesar de nós, Deus continua sendo o mesmo. Se Ele deu, não toma. E eles serão guardados pelo poder de Deus com toda certeza, até a salvação final, quando entrarão no gozo da possessão que lhes foi comprada, pois eles estão gravados nas palmas das mãos do seu Senhor, e os seus nomes estão escritos no livro da vida, desde toda a eternidade. Irmãos, isso dá descanso. Se eu olhar para mim, eu me desespero. Irmãos, admitir a possibilidade de um triunfalismo, de bater no peito de que eu não faço, que eu não acontece, todos nós somos pó. Evidência de cristianismo é humildade, não arrogância. Não ficar julgando os outros. Olha, se você fizer isso, isso dá nos nervos. Mas aí o Espírito Santo tem que ter paz, domínio próprio, longanimidade. Apesar dele chutou lá aquela
as bancadas, né? E ele, para os hipócritas, ele não poupou palavras, não. Irmãos, olha a vida dos grandes homens de Deus, como o Paul Washer disse, maravilhosa. Não existem grandes homens de Deus. Noé, impecável. Impecável até o relato depois do dilúvio. Você sabe o que aconteceu com Noé? Dá uma olhadinha lá. Abraão, o homem de fé, pai da fé, o pai da fé. Ei, Deus, o senhor disse que ia fazer, eu vou dar um jeito aqui. Jacó, conspirador, homem de fé. Sansão, Sansão foi salvo. Você não foi nem você somos. Davi, né? O homem segundo o coração de Deus. João Batista. Não houve nenhum homem na história como ele. Jesus disse, mas na hora de estar na morte, ele falou, será que ele é mesmo? Ah, perdeu a salvação. Pedro, homem perfeito. Paulo, dos pecadores eu sou o pior, eu sou um miserável, o que eu faço eu não quero, o que eu não quero eu faço. Irmão, sobra alguém? Como Brian Chappell disse, um irmão de Deus, falou assim, só existe um herói na Escritura, e o seu nome é Jesus. Irmãos, esses homens aqui perderam a salvação, tudo. Se eles estivessem congregando em alguma dessas, entre aspas, igrejas, tudo tinha perdido a salvação. Davi, caiu da graça, Davi, já era para você. Perseverar não é sinônimo de impecabilidade nem de perfeição. Todos os que pela graça e poder de Deus perseveram, só perseveram pela graça e pelo poder de Deus. Não são impecáveis, nós pecamos, nós erramos. É claro que quanto mais nós crescemos na graça, os pecados graves, essa distinção que a gente faz é muito hipócrita, né? Eles não vão acontecer. Mas aí quanto mais perto de Deus, mais eu vou vendo que eu sou pecador. E que eu não bato no peito para julgar quem quer que seja. Quando pecam, se arrependem, lutam, se entristecem, às vezes erram mais de uma vez, né? Mais de uma vez. Acho que acontece com alguns. O arrependimento é evidência da perseverança. Mas o poder para perseverar vem de Deus. Malaquias capítulo 3, verso 6. Pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não são consumidos. Os filhos de Jacó são os filhos da fé com Abraão. Não está falando do povo todo, nem todo judeu era convertido. E Deus está dizendo assim, vocês só não são consumidos, não porque vocês são capazes, mas porque eu não mudo. Eu disse que eu vou manter vocês, então eu vou. Sou eu que não mudo, vocês mudam. Mas apesar de vocês, eu mantenho o que eu fiz. Isso serve para a igreja. Os cristãos não são consumidos porque foram amados e eleitos por Deus, pela sua graça. Não porque agora eu sou cristão, eu mereço, eu desempenho. Como Deus não muda, a sua escolha não muda também. E a sua escolha aconteceu quando? Quando que os cristãos foram eleitos? Antes de existir tudo. Se ele não muda, o que ele escolheu não vai mudar. E o último texto, Apocalipse, capítulo 17, verso 8. Os irmãos da confissão falaram do livro da vida, lembra? Quando uma pessoa crê, o nome dela é escrito no livro da vida? Não, ela crê porque o nome dela foi escrito no livro da vida. O nome já está escrito faz tempo, bastante tempo. Quando João recebe a revelação do Senhor em Apocalipse, da visão das coisas que vão acontecer no fim, e ele recebe isso diretamente do próprio Jesus, e Jesus anuncia o que o profeta Isaías disse, eu anuncio as coisas que vão acontecer antes delas acontecerem.
Desde o princípio, Deus anuncia o que vai acontecer antes delas acontecerem. É que Ele sabe, Ele sabe o que vai acontecer. Eu sei que vai acontecer lá, com a minha visão eu vi lá na frente. Então Ele determina, Ele governa. E aí então Ele vai dizer dos incrédulos. Por que os incrédulos eram incrédulos? Apocalipse capítulo 17, verso 8. Fala várias coisas aqui, o ponto é desse livro aí, que diz assim o texto: a besta que viste era e não é, está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, quando, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Ele está falando dos incrédulos. Os incrédulos vão seguir a besta, eles rejeitam a Cristo. Rejeitam a Cristo e seguem a besta, o anticristo, porque querem, porque amam os seus pecados. E vão ser condenados por isso. Por isso, eles não têm o nome escrito no livro da vida. Agora, eu e você que cremos no Evangelho, nós cremos por quê? Porque Deus escreveu o nosso nome no livro da vida antes da gente existir. Não é? Quando é que é a fundação do mundo? Fundação do mundo é uma expressão para dizer quando Deus, antes de Deus criar tudo. Antes de Deus criar tudo, Ele escreveu o meu e o seu nome. Você veio a crer porque o nome seu e o meu estava lá escrito antes de existir tudo. Por isso que a gente veio a crer. Daqueles e creu, escreveu na hora. Tudo isso, irmãos, nos dá segurança. O que a gente pode aplicar? Você crê e confessa a Cristo? Quando você peca, como é que você reage? Diz que está tudo bem, você está na graça? Ou você se arrepende? Você tem o desejo de não pecar mais? Apesar das suas limitações, às vezes de você cometer aquele pecado que você não queria cometer mais, você vê mudança, você vê que Deus está tratando. Descanse no que Cristo fez. Eu e vocês nunca vamos atingir o padrão de Deus. O padrão de Deus é a perfeição, mas nós já temos quem atingiu esse padrão para nós, o Senhor Jesus. Olhe para Ele, olhe para a segurança da vida eterna, de que Ele começou, Ele vai terminar, de que ninguém pode tirar eu e você das mãos dEle. Ninguém significa nem eu, nem você, com os nossos pecados. Agora, é verdade que a palavra de Deus diz para nós buscarmos, então busca o Senhor. Quando a gente ouve essas verdades, nos dá segurança, Senhor, eu quero conhecer mais o Senhor. Busque o Senhor, busque a santidade, busque nele vitórias sobre o pecado. Peça ao Senhor para te capacitar a perseverar e que Ele dê descanso. Se você creu no Evangelho, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.